Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. E hoje, na sequência, capítulo 54 do Livro dos Espíritos. Que buscais? Vamos fazer essa leitura desse texto de Emmanuel essa noite e entender um pouquinho o que quer dizer esse que buscais. Ele tem um pouco de relação com o que nós dissemos na semana passada, né, quando nós falamos acerca da cura espiritual, e hoje ele traça mais ou menos esse mesmo caminho. Muitos capítulos desse livro, alguns deles às vezes são linkados, e eles trazem mais ou menos o mesmo sentido, mas às vezes num ângulo diferente, uma percepção, uma capacidade interpretativa diferente. Então vamos à leitura do capítulo 54, que buscais. Esta simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre qual brado de alerta relativamente rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escute no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Muito bem, meus amigos. Esse capítulo 54, ele tem aqui uma pequena, exatamente, do capítulo João, no capítulo 1, versículo 38, Jesus questionando: que buscais? E esse capítulo 54 faz menção ao Evangelho no capítulo 18. Muitos chamados, poucos os escolhidos, né? E tem 10. E o que a gente vai entender aqui dessa leitura de hoje? Já começa pelo capítulo do Evangelho. Muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? A gente já sabe a resposta disso. Muitos chamados. O Evangelho está aí para todos. A bússola, o manual, a nossa bússola, o nosso manual de como viver a vida, já está aí há muito tempo. E essa é a indagação que ele vem fazer. O que nós estamos fazendo? Por isso a pergunta: que buscais? Que buscais? O que pretendes? É isso que ele está te questionando, é isso que ele está nos questionando. Que buscais? O que eu quero? Quem nos ensina isso, na verdade, antes de chegar no ensino do Divaldo, que era o que eu ia falar,
Ele está falando aqui, esse texto, desses nossos hábitos. No capítulo passado, nós falamos da cura espiritual, onde ele falava, comece orando, aí ele desenvolvia, o André Luiz desenvolvia todo o texto acerca daquela ausência de paciência, né, tudo aquilo que me causa, que me faz mal, então a cura espiritual, o caminho para uma cura espiritual, chegando até a empatia. Aqui o que Emmanuel quer dizer nesse capítulo, ele vem nos ensinar o quê? Que essa minha postura, a minha conduta na minha passagem terrena, vai dizer muito sobre o que eu quero. Só que eu não percebo, porque eu não faço essa pergunta para mim. E às vezes os meus hábitos, a minha postura, a minha conduta, está dizendo muito sobre mim, mas eu não enxergo, porque eu não faço essa pergunta de que busco e eu continuo num caminho continuo, na verdade, no mesmo caminho, querendo um resultado diferente. E não vai adiantar. E aí sim, então eu falo que o ensino de Divaldo Franco nos auxilia quando ele fala assim, tudo parte do meu pensamento. Eu já dei esse exemplo aqui, em outros capítulos, mas ele é de grande valia. E o Espiritismo, as lições, elas não são repetitivas. É como eu sempre falo, nós somos teimosos. E repito, nós seguimos os mesmos caminhos buscando o mesmo resultado. Não adianta, nós temos que mudar. Nós temos que chegar num consenso de que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque eu continuo nessa mesma faixa vibratória, eu continuo nessa mesma frequência ruim. Eu quero com isso prosperar, eu quero com isso evoluir, e não vai adiantar. E aí sim, voltando então para a lição do Divaldo Franco, que já citei várias vezes, e não tem problema, a gente vai citar até isso, fica latente nas nossas mentes, a ponto de executá-la todo dia, nos nossos afazeres. E qual é? Quando eu penso, eu falo. Eu falando, quando eu falo, eu pratico, eu ajo. Praticando se torna um hábito. E do meu hábito se forma o meu caráter. E do meu caráter, o meu destino. E aí a pergunta, o que eu busco? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que eu busco? Porque, veja, se eu continuo pensando coisas ruins, qual vai ser a consequência disso? A gente já sabe. Eu continuo naquela frequência ruim, eu continuo naquela vibração ruim, eu vou falar coisas ruins. Eu vou propagar coisas ruins. Na consequência da propagação de fala ruim, as minhas atitudes serão ruins também. E sendo as minhas atitudes ruins também, aquilo vai se tornando um hábito. E se tornando hábito, formou o meu caráter. Para eu chegar lá na frente, ver que está tudo ruim, e eu fazer o quê? Reclamar. Então eu vou reclamar. Então eu vou procurar culpado. Mas quem foi o grande culpado? Se a gente voltar à historinha desse meu hábito, desse meu caráter, que veio através do meu hábito, mas que na verdade ele partiu o quê? Das minhas atitudes, que foram consequências do quê? Da minha fala, mas que a minha fala veio da onde? Do meu pensamento. Então está na hora de eu mudar o meu pensamento. Está na hora de eu ir por outro caminho, de outra alternativa. Está na hora de eu mudar essa chave. Para quê? Para que eu pense o bem. Porque eu pensando bem, eu vendo as coisas com mais tolerância. Mas o que é pensar bem, então? O que Jesus nos ensina? Todo esse amor, todas essas lições de sentimento que Ele nos deu há tanto tempo através do Evangelho. A tolerância, a paciência, toda lição a gente vai falar isso. E é assim mesmo, estamos há 54 capítulos falando isso. Mas é a oportunidade de aprendizado que nós temos. É lógico, a mudança não vai se dar do dia para a noite. Eu não vou amanhecer amanhã uma pessoa totalmente paciente. Mas eu preciso começar a praticar. Eu preciso começar a treinar e começar a mudar o meu pensamento para mudar a minha fala, para mudar a minha atitude, da minha atitude, o meu hábito, o meu caráter. E aí sim vai fazer razão o que eu busco. O que eu busco? Eu busco a paz, eu busco a serenidade, eu busco a tranquilidade, eu busco a felicidade. Mas como eu ando partindo com os meus pensamentos?
Essa é a pergunta. Então, o que eu busco? Por isso a pergunta. É isso que tem que ser. Essa pergunta que ele fala, que nós devemos sempre fazer para nós mesmos, em cada situação. Como espíritas que somos, porque ele começa dizendo no capítulo aqui, exatamente assim. Ele fala aqui, ó. Presentemente a todos os lideradores do Espiritismo. É dirigida presentemente a todos os lideradores do Espiritismo. O propósito é o quê? A palavra do Cristo, o cristianismo redivivo. O Espiritismo veio exatamente nisso, trazer o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? Exatamente a palavra do Cristo. É isso que eu tenho que seguir. E não é tão difícil. É colocar em prática um pouquinho de cada vez, todos os dias, em cada situação da minha vida. Como nós vimos na conversa da semana passada, da cura espiritual, é eu controlar aquela impaciência, é eu ter aquela empatia de sentir a dor do outro. E se eu não tiver nada para acrescentar, o meu silêncio vai ser uma virtude, como a gente já viu em outras lições. Então, sou esse apanhado de aprendizados, mas que no fundo são simples, que só preciso vencer a mim mesmo. Vencer o que está aqui. Controlar esses pensamentos, levar tudo para o lado malicioso? Não, reverte. Deixa o lado malicioso de lado e neutraliza isso. Trabalha isso, que eu trabalhe isso em mim mesmo, para que eu comece a entender. E é aquela velha premissa. Não adianta. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E é exatamente a consequência da lição do Divaldo que eu disse aí. Nessa sequência, o que o Espiritismo vem nos ensinar? Nessa frase que a gente diz, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. O que quer dizer? O que você plantou, você vai colher. E o Espiritismo diz o quê? Lei da ação e reação. Então não adianta. Então, se eu quero um objetivo diferente, que eu trace um caminho diferente do que eu já venho traçando e que não está dando certo. Perfeito? Faça a sua leitura do Evangelho, interprete. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.